Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Abrap. Eu sou a Priscila Berti e nesta tarde especial de muita troca de conhecimento, falaremos sobre a nova fase para os FIPs, que é preciso prudência e não medo. Além disso, também teremos o lançamento exclusivo e em primeira mão do Guia de Boas Práticas para Investimentos em FIP para as entidades fechadas de previdência complementar. Sem sombra de dúvidas, a nossa tarde está recheada de muito conteúdo. Por isso, aproveitem e mandem suas dúvidas no ícone QIA disponível na barra inferior da sua tela, que ao final teremos um momento para debate. Aproveitando o momento, agradecemos todos os expositores que estão conosco neste evento. Com certeza será uma tarde muito proveitosa para todos nós. Para iniciarmos, então, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Ricardo, diretor-presidente da Abrap, para a abertura. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos e a todas. A Leti, receba a minha saudação, parabéns pelo trabalho, ficou simplesmente demais. Sérgio Wilson, um grande amigo, parabéns aí na comissão da nossa diretoria de investimento, na nossa Real Grandeza, uma referência aí de gestão. Então, é muito bom ter você por perto, Sérgio, ajudando a gente a resolver os problemas do sistema. Um dia marcante, né? Eu acho que nós estamos aqui hoje num dia nobre. Né? A gente sabe tudo o que o sistema vivenciou quando a gente fala de FIP. Né? Muitas divergências de entendimento da sua estruturação, uma demonização calcada em 2, 3 casos excepcionais, que nós tivemos, eu sempre falo isso, né? O gênio do crime passando por aí, usando os FIPs, como o gênio do crime passa até no Vaticano, né? Tivemos um gênio do crime até no Vaticano, as instituições financeiras. O gênio do crime é pontual, é exceção, a gente tem que punir e buscar, evidentemente, aquilo que foi desviado. Isso tudo já passou. Né? Isso já faz tanto tempo que a gente nem lembra de tantos detalhes ruins que foi aquele período. Superamos. Né? O sistema hoje é um sistema profissionalizado, né? Um sistema que tem mais de 18 mil alunos que passaram pelos bancos da nossa Uniabrap, mais de quase 9 mil colaboradores, dirigentes, aqueles que circulam no nosso sistema, certificados. Temos 3 códigos na nossa autorregulação, estamos indo para um 4º agora, que é justamente de capacitação. Enfim, eu acho que o sistema, criando seus comitês de auditoria obrigatórios para as ESES, esse código do fluxo de processo de investimento, de uma riqueza que a Abrap, fomos aprender na Ambima, fomos aprender no CONAR, né? Hoje é uma estrutura que é uma colaboração da sociedade civil que vem buscar ainda mais essa blindagem quando a gente fala de governança, quando a gente fala de compliance, e chegamos aos FIPs que a gente vem insistindo tanto, né? De que precisamos resgatar, revitalizar, porque trata-se de um veículo fundamental, não só para os gestores de ativos, para as estratégias de investimento, para aquela tão necessária diversificação nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Né? Falamos até pouco, recentemente, passado recente, né? Da queda abrupta da taxa de juros, agora nós estamos falando de alta de inflação. Né? E os juros foram ontem para patamares que a gente também não podia imaginar. Tudo muito rápido, tudo muito conjuntural, né? Mas a gente sabe fazer. O sistema tem ao seu favor, aquilo que eu sempre digo, além dos grandes profissionais, nós temos o longo prazo ao nosso favor. Então, dentro desse momento em que nós temos uma alta de inflação, que nós temos uma oscilação na taxa de juros, nós temos um temor fiscal, que nós temos uma crise política, nós temos eleição ano que vem até, nesse momento em que ninguém esperava atravessar essa crise pandêmica mundial que trouxe tanto sofrimento, tanta tristeza, cada um aí com a sua história, eu sempre falo isso também, mas o sistema superou. É verdade que a nossa expectativa é junho, julho, agosto desse ano era o fechamento superavitário do sistema, mas a gente nota que setembro a gente já começa a ficar um pouquinho mais preocupado. E aí ontem, inclusive, no CNPC, a gente discutindo muito isso, essa temporariedade dessa oscilação, dessa conjuntura, que leva a mudanças de estratégia. Né? Mas o fato é que o sistema já mostrou a sua competência, deu um show,
fechando 2020, 2021 superavitário. E quando a gente fala nesse momento, nessas estratégias que estão sendo definidas nas políticas de investimento para o ano que vem, a gente fala de FIP. Né? A Abrap e toda a sociedade civil é organizada, eu falo de Ambima, ontem tivemos o lançamento também da estrutura de fundos da Ambima e um anexo ali falando de FIP, e a gente trabalhando nesse veículo para esclarecer, né? Para fixar as fases do fluxo do processo que tem que ser respeitadas, e aí nós estamos atendendo o tão falado ato regular de gestão, né? Trazendo aí as experiências, né, que a gente sempre busca aprimorar, e nesse guia de boas práticas a gente estabelece questões fundamentais, o nível de responsabilização de comitentes, a atuação do investidor institucional, a atuação do gestor especialista no FIP, que apresenta aquele projeto de viabilidade e ele é tecnicamente examinado pelas nossas entidades. Esse gestor tem que ir até o fim desse projeto de investimento junto com o investidor. 1000 questões, né, que a gente foi aprendendo, que a gente vai aprimorar, que a gente precisa comunicar, né? Então, aqui nós vamos buscar uma das maiores especialistas do mercado para coordenar esse trabalho, né? A Leti, com todo o seu currículo, com todo o seu talento que você empresta para a Abrap, muito obrigado, né? Uma cientista, uma professora, uma acadêmica, uma gestora, uma economista, uma profunda estudiosa de FIPS, e coordenou um grupo que a gente foi ali dentre os melhores, né? E a gente tem muitos profissionais de rara e extrema competência. Você coordenando esse grupo multidisciplinar com os grandes nomes que o nosso sistema tem ali, ganhou reforço para esse grupo também de quem? Da Previc, né? A Previc indica a NET para compor esse grupo, e a NET recebe meus cumprimentos e minha admiração, justamente para a gente trabalhar junto com o órgão de supervisão e fiscalização para aclarar, para dizer quais são as melhores práticas. A gente é praticável. Esses casos pontuais não podem contaminar todo um trabalho de excelência que já eram feitos nos FIPs. E agora a gente retoma com esse guia de boas práticas, um guia que traz a solução, quiçá o melhor encaminhamento das nossas dores, né? É verdade que todo mundo fala de FIP e procura criar um guia, a BVCAP, a Ambima, e bom que seja assim, né? E agora a gente traz um nas nossas dores, nas nossas especificidades, naquelas características que o investidor institucional, na prática, sabe aonde tem que aprimorar para que esse veículo, de novo, seja revitalizado o quanto antes, seja aí ampliado, né, enquanto veículo de investimento. A gente investe muito pouco em FIP, e o Brasil precisa que nosso segmento financie mais projetos de infraestrutura, ajude o Brasil na solução dos problemas macroeconômicos, e a gente sabe que o FIP é o veículo. Então, mais uma vez, parabéns, Alete. Eu acho que esse faz parte de mais um, né? De mais um comando, mais um ato, mais uma atitude, mais um procedimento que a Abrap oferece para incrementar ainda mais e trazer a segurança jurídica e explicar exatamente: dores virão, riscos terão. É um segmento que é da sua essência o risco, né? Mas com esses profissionais, com monitoramento, com essa blindagem, com essa modernidade que o sistema tem hoje, nós estamos prontos para retomar, incrementar e aumentar esses investimentos estruturados. Era um pouco disso. Eu queria agradecer demais todos que estiveram envolvidos nisso. Estamos aqui produzindo um presente de Natal aqui para o nosso segmento, e ficam aí as sugestões para que os nossos assessores financeiros, os nossos gestores, os nossos pensadores possam se apoiar nesse guia de boas práticas para que a gente eleve ainda mais os recursos aplicados nesse, repito, tão importante veículo de investimento. Mais uma vez, parabéns, Sérgio, aí por todo o comando ao longo da nossa área de investimento. Alete, mais uma vez, obrigado por emprestar o talento e conseguir ali fechar com chave de ouro esse grupo, e na sua pessoa eu cumprimento todos que ali emprestaram de novo o seu talento para a Abrap.
Muito obrigado, bom evento a todos. Vamos aprender com a Leti as boas práticas de um FIP. Priscila, com a palavra, por favor. Doutor Luiz, obrigada. É motivo de grande alegria tê-lo conosco em mais um webinar. Esse ano a agenda foi intensa e o presidente sempre esteve disposto a abrir e acompanhar a todas as nossas iniciativas. Então, parabéns e obrigada por sua doação. Dando sequência, convidamos agora o Dr. Sérgio Wilson Fontes, diretor executivo responsável pelo GT de Boas Práticas para Investimentos em FIPs da ABRAP. Dr. Sérgio, por favor. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar meu presidente, Luiz Ricardo, cumprimentar a Priscila, cumprimentar a nossa Arlete Nese, brilhantemente conduziu esse trabalho aí esse nosso guia que está sendo lançado. Cumprimentar todos que estão nos assistindo. Esse é o webinar, nova fase para FIPs. É preciso prudência, mas não medo. Excelente o nome que foi dado a esse webinar, né? Eu acho que é bem... Vai na veia, né, Luiz? O nome, eu acho que expressou bem o que se deve sentir. Esse evento, na realidade, ele começou lá, vem como continuação de um webinar lá de maio. Tudo começou lá naquele webinar que a ABRAP promoveu em conjunto com Ambima e a BVCAP, intitulado Revitalização de FIPs, que foi o marco inicial dessa caminhada visando a trazer de volta para a discussão do sistema, né, de entidades fechadas de previdência complementar, dessa importante classe de investimentos, e que hoje culmina com esse marco, que é o lançamento desse guia de boas práticas de investimentos em fundos de investimento de participação, os FIPs da ABRAP, que vai ser apresentado em detalhes aí em seguida pela Arlete. A minha visão particular, e acho que a visão da ABRAP, sempre foi que essa classe de investimentos deveria ser tratada como qualquer outra classe, né? De risco semelhante, óbvio, nas análises de portfólio das nossas entidades. Cada entidade, obviamente, sua estratégia específica, sua política de investimentos, avaliando adequadamente os riscos e retornos, via LM ou outra ferramenta qualquer, vis-à-vis do seu passivo atuarial, deve buscar os melhores e mais adequados ativos aderentes ao seu perfil e tolerância a risco, sem barreiras ou impedimentos prévios que não sejam exclusivamente suas análises técnicas aprofundadas e competentes, que, aliás, é o padrão da nossa indústria, como o Luiz fez questão de dizer. Esse é o padrão de competência, né, da nossa indústria em todas as classes de ativos. E, como diz o título do evento, com prudência, mas não, né, mas sem medo. É claro que os segmentos estruturais, né, em especial está lá os FIPs, são ativos que requerem análises mais cuidadosas, competências mais amplas das equipes, né? São múltiplos os setores, as teses de investimento, as estratégias, os riscos específicos que cada um deles tem, né? Mas os prêmios que podem ser obtidos são importantíssimos num cenário em que temos tido dificuldade de bater nossas metas atuariais, né? Embora os juros recentemente tenham dado um repique, eles ainda são muito mais baixos quando comparados com padrões históricos. E nós estamos tendo dificuldade de bater metas. Então, esse prêmio que a gente pode capturar com private equity são muito importantes de serem considerados em nossas carteiras. O sistema de fundo de pensão, ele adquiriu experiência, inclusive as não tão boas, como foi citado aqui, né? Que lhe deu uma curva de aprendizado, especialmente em questões de transparência e governança, que são muito caras ao nosso sistema. Como o Luiz falou, 2 ou 3 questões que saem, né, completamente do padrão do sistema não podem atrapalhar, né, não podem manchar, né, um sistema que vive da correção, vive da transparência, vive da boa governança. Isso nos dá ampla capacitação e confiança no aprimoramento dessa importante classe de ativos, desse veículo de investimento. Com isso, nós podemos influenciar a própria indústria de private equity no Brasil, já que somos um dos maiores investidores institucionais, um dos maiores investidores em private equity no país. E vamos ser cada vez mais. Então, acho que isso aí, esse guia vai vir, né, para trazer mais e mais capacitação
para trazermos essa questão do private equity para discussão como qualquer outro ativo que vai compor o portfólio dos fundos. Aliás, falar em private equity no Brasil parece um casamento perfeito. É que existem casamentos perfeitos. Okay? A minha mulher não pode ouvir falar isso não, mas ela não está aqui perto. De um lado, nós temos um país a construir, né? Demandas estratosféricas de investimentos necessários, por exemplo, infraestrutura, né? Rodovias, ferrovias, portos e energia. Também oportunidades em saúde, cada vez mais, na pandemia, então trouxe, né? As startups no mundo todo de saúde estão aí bombando, oportunidades em tecnologia também. Enfim, temos aí um país a construir. Do outro lado, os maiores investidores com visão de longo prazo do país, 14% do PIB, ávidos por investimento com bons prêmios, com boas relações risco-retorno, né? Para que tenha maior facilidade de bater metas, né? Para a gente ter uma ideia, né? O percentual médio aplicado pelos fundos de pensão, na média em países desenvolvidos, chega a ser em torno de 20 vezes o que os fundos de pensão brasileiros aplicam. Olha o potencial que os fundos têm hoje para aplicar em private equity no Brasil, se a indústria for bem desenvolvida, como eu acho que deve ser. Ou seja, temos muito mesmo, pelo menos, a falar de FIPs, Venture Capital nesse país. Os fundos de pensão com maior investidor de longo prazo, repito, com visão de longo prazo, não podem ficar alheios mais a essa discussão. É a isso que estamos nos propondo com essas iniciativas, com essa caminhada que vamos tendo desde aquele webinar que eu citei lá de maio, e que culmina hoje com o lançamento desse importante guia que a nossa querida Arlete vai detalhar. Eu sei que vocês estão ansiosos para conhecer isso aí. Quero finalizar, então, agradecendo a todos os grandes especialistas que tiveram a honra de estar com a gente na elaboração desse guia BRAP, de boas práticas. Não vou nominar a todos, até porque podia esquecer alguém, e sei que a Arlete, na sua apresentação, vai nominar cada um de vocês. Muito obrigado pela colaboração, foi fantástico trazer a experiência de cada um de vocês, experiência vivida, inclusive experiências ruins, experiências que se estudou, casos, né, não tão bons, para trazer, para não errarmos mais, que se aprende também com os erros, né? Eu vou agora passar a palavra para a nossa Priscila, para ouvirmos a Arlete, e agradeço. Ao final, nós vamos ter as perguntas e os debates. Eu peço àqueles que estão participando, por favor, que mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, que a gente, ao final, vai abrir um belo debate sobre isso, ok? Boa tarde, obrigado. Dr. Sérgio, obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco e pela condução desse importante trabalho. Lembramos a todos que nos assistem que, ao final, o Dr. Sérgio voltará conosco e realizará a moderação em nosso debate. Por isso, não deixem de participar. Iniciando agora a palestra do nosso webinar, é com grande satisfação que convidamos a Arlete Nesi, coordenadora do GT de Boas Práticas para Investimentos em FIPs da ABRAP. Arlete, fique à vontade para iniciar. Boa tarde, é um prazer estar aqui nesse webinar, é uma honra grande, e eu quero agradecer a ABRAP aí na pessoa do Luiz Ricardo, o nosso presidente, que de forma brilhante aí deu um tom para a gente poder estar entregando esse presente de Natal. Fico muito feliz com essa consideração, né? Porque realmente é um presente para todo o sistema, feito com muito carinho, né? Sob direção aí do Sérgio. Priscila, também muito obrigada pela condução aqui desse webinar. É complicado, né, assim, deixar a gente na ordem aí, chamar, então eu vou tentar cumprir aqui a minha parte, e eu vou começar compartilhando aqui os meus slides, e vamos então falar aí dessa nova fase para os FIPs. É preciso prudência e não medo. Nós ficamos pensando muito em como nós chamaríamos esse webinar, né, para a gente, de fato, poder dar essa entrega, né, trazer esse presente que se materializou na forma de um guia de boas práticas para o investimento em FIP pelas FPC, pelos fundos de pensão no Brasil, né? Então, como investir sem medo em FIP, né, através do veículo FIP?
O caminho mais seguro para o investimento em FIP pelas entidades fechadas de previdência complementar vem de uma equipe qualificada e consistente com princípios de gestão de portfólio testados ao longo do tempo. Essa frase ela é realmente bastante profunda, porque a prudência ela vem daí, dessa nossa capacitação, dessa nossa estrutura suficiente para compreender a oportunidade de investir nessa classe de ativo com visão de longo prazo, num processo de diversificação de investimentos, onde eu busco maior retorno, dado determinado nível de risco, que é a característica da entidade fechada de previdência complementar, uma vez que o propósito deste investidor institucional, diferente de outros, de um family office, de uma seguradora, é pagar benefício, né? O objetivo de um fundo de pensão é pagar benefício. E como ele faz isso? Através da arrecadação de contribuições, que são estimadas e colocadas através de um custeio previdencial, para que o fundo de pensão faça a gestão desses recursos e obtenha uma rentabilidade que faça a composição da reserva necessária para pagamento dos benefícios hoje e ao longo do tempo. Então, as entidades munidas de estudos de alocação estratégica de ativo com base no passivo podem considerar uma resolução robusta, né? Nós estamos falando aqui da resolução do Conselho Monetário Nacional 4661 de 2018, que permite a alocação em ativo em 6 preciosos segmentos de ativo. E o nosso FIP, e o veículo FIP de investimento, está dentro do segmento de investimentos estruturados. Portanto, as entidades fechadas de previdência complementar, como investidor institucional, pode diversificar e utilizar o veículo FIP nesse processo de busca do retorno esperado do conjunto da sua carteira, para que ela possa, de fato, cumprir com a sua obrigação, ou cumprir com o seu propósito, que é buscar o retorno necessário para a composição da reserva e pagamento do benefício ao longo do tempo. Então, ela tem que manter essa capacidade de liquidez e, ao mesmo tempo, de rentabilidade, né? E existem ativos como o FIP que proporcionam tanto a diversificação como um retorno esperado, dado o seu nível de risco. E aí, eu trouxe uma frase que está no nosso guia, que, na verdade, foi um presente muito grande de um dos membros, né? A Caroline, fica aqui meu muito obrigada, Caroline da Previ. Então, a gente tinha, no boneco do nosso guia, nós tínhamos lá uma página, falei, nós precisamos de uma epígrafe, nós precisamos de uma frase que marque o nosso guia, o nosso presente que a gente queria entregar aí no final do ano, como o doutor Luiz colocou muito bem, né? Eu fiquei feliz com essa forma de trazer o nosso guia, né? Que a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Marcel Proust. Então, nós estamos considerando, observando, avaliando essa classe de ativo tão importante, né, para esse investidor institucional, e que, na verdade, ele representa uma possibilidade de desenvolvimento econômico para o país, geração de empregos, elevação de práticas de governança dentro das empresas investidas, que junto proporciona esse maior retorno para esse investidor institucional, não somente os fundos de pensão no Brasil, mas as seguradoras, os family office, que têm lançado mão também, e de uma maneira até um pouco mais, digamos assim, com maior participação, né? Quando a gente fala de family office, eu vou trazer aqui uns números para vocês, no processo de diversificação, consideram o FIP como um importante instrumento. Então, vamos falar do investimento, os investimentos em mercado de private equity, né, propriamente dito. Desde o final da década de 90, a exposição de investimentos em mercados de private equity, além de dívidas privadas e de ativos reais, tem sido observada na carteira de investidores institucionais de diversos países e de forma crescente. Os endowments dos Estados Unidos foram os primeiros a aumentar suas exposições.
Para outros investidores, a redução das taxas de juros após a crise global de 2008, do subprime, foi a grande motivação para a alocação nesses ativos que trazem riscos maiores, mas que são capazes também de gerar os maiores retornos. No mundo, os fundos de pensão no agregado têm respondido por 14% dos recursos alocados somente para private equity, seguido dos family offices e instituições filantrópicas. No Brasil, a forma possível para investimentos pelas entidades fechadas de previdência complementar em mercados de private equity foi introduzido pela CVM em 2003. Nós estamos falando de 2003, uma regra específica para esse segmento, com a introdução da instrução 391, que foi revogada pela 578, lá em 2016, com a inovação ao categorizar segmentos específicos de ativos, incluindo aí, trazendo as empresas nascentes, né, mas também trazendo os projetos de infraestrutura, entre outros. Então, o FIP é um veículo que, além dos investimentos em private equity, propriamente dito, em empresas, né, para o desenvolvimento dessas empresas e levá-las para um outro patamar, seja de governança e, na verdade, de maior valor, ele abraça projetos importantes, né, e que podem até significar uma maior estabilidade de retorno, uma vez que, quando a gente fala de infraestrutura ou florestas, que são investimentos aí tradicionais, quando a gente fala da classe de ativos reais, que também se utilizam do mesmo veículo de investimento de private equity no Brasil, que tem as suas classes, né? Dentro do próprio private equity, você tem o venture capital, e você tem diversos estágios das empresas que recebem séries ou rodadas de investimentos, até você ter o private equity propriamente dito, que também abraça as empresas maduras e leva essas empresas até a abertura de capital. Vamos mais para frente aqui, na nossa apresentação. Então, vamos falar do investimento em FIP pelas entidades fechadas de previdência complementar. Não poderíamos deixar de trazer esse enfoque e compreender melhor antes da gente detalhar aí o nosso guia, o nosso presente de Natal. Ocorre que o cenário para investimentos no Brasil partiu de um ciclo econômico de prosperidade da última década para um período de recessão de taxas de juros reduzidas a 2%. Gente, em plena pandemia, até março, a gente tinha 2% de taxa de juros. Mais recentemente, os juros e a inflação voltaram a crescer, né? Então, esta situação se reflete em maior desafio para investidores de longo prazo, como as entidades fechadas de previdência complementar, para cumprir as metas de retorno no horizonte de longo prazo, no ambiente de alta volatilidade dos ativos e, ao mesmo tempo, baixo crescimento global. Contudo, nos últimos 10 anos, mesmo tendo esse cenário, essa visão de longo prazo e tendo em mente a questão da diversificação de investimento, nos últimos 10 anos, os investimentos no agregado das entidades fechadas de previdência complementar, conforme consolidado estatístico da ABRAP, vocês podem acessar, eu estou falando dados de dezembro de 2020, eles se mantêm concentrados em renda fixa, as alocações dos fundos de pensão. Mas de 60% lá, olha, entre 61% em 2011 para quase 74% em 2017 e acima de 70% até 2020. Não é um mercado, uma alocação concentrada em renda fixa, né? Neste período, os investimentos em private equity e ativos reais que utilizam o veículo FIP foram reduzidos para 1% ou menos que isso, né, do total de ativos sob a gestão em dezembro de 2020, como falei a vocês. Mesmo tendo esse cenário, mesmo tendo esse objetivo de longo prazo, quer dizer, eu aproveito as oportunidades, né, de juros, de títulos indexados à inflação, que é algo no Brasil, assim, precioso, né, que de fato a gente tem que lançar mão, sem deixar de olhar o longo prazo, sem de observar a estratégia de alocação de ativo, considerando o pagamento de benefício lá na frente e o risco de ele se estender. Então, certamente que propicia uma redução de risco, né, nessa estratégia é
a introdução de ativos que podem proporcionar esse maior retorno no futuro. Então, falar um pouquinho mais da história aí, desse veículo de investimento no país. Há 30 anos, as regras para o investimento em private equity e ativos reais, através do veículo FIP, quer dizer, assim, através de um instrumento, né, legal, né, onde você tem investidores institucionais que alocam recursos, eram raros os conflitos e, portanto, inevitáveis. Só fazendo adendo aqui, o veículo FIP a partir de 2003, mas antes disso nós já tínhamos ali os fundos de investimentos em empresas emergentes, que foi um prenúncio, né, daquilo que seria o FIP lá em 2003. Então, em todos esses anos, né, e até chegar a regras mais robustas, né, os investidores institucionais, eles assumiam um viés fiscalizador do que estratégico para investimento no ativo FIP. No início dos anos 90, as normas e até mesmo os princípios básicos de governança para investimentos das entidades fechadas de previdência complementar, especificamente para ativos de private equity e os ativos reais, que utilizavam essa estrutura, né, lembrando que o próprio FIP, lá em 2003, foi uma evolução de todo esse processo, lá naquela época ainda era incipiente. Né? A gente já está em 2021, né? Então, essa combinação, ela trouxe, sim, marcas importantes, mas aprendizados também valiosos no percurso do investimento pelas entidades fechadas de previdência complementar. O que eu quero dizer com isso? Olha só, primeiro eu vou falar um pouquinho da evolução do patrimônio líquido dos FIPs, dessa história, falando mais um pouco da história desse importante instrumento, né, de alocação de recursos dos investidores institucionais e falar da robustez dele, né? Quando a gente falou da instrução CVM 391 lá em 2003, a gente consegue dados da Anbima desde 2006 sobre o patrimônio líquido em fundos de investimento e participação. Tá? Então, eu peguei o período de 2006 até outubro de 2021, está disponível, então você consegue observar essa evolução. Então, vocês podem confirmar aqui comigo que ele vem crescendo de forma firme e forte, né? E eu apresento aqui dados do patrimônio líquido dos FIPs em bilhões em valor constante, ou seja, deflacionados pelo IGPDI. Então, nós confirmamos aqui o crescimento desse veículo, né, desses ativos, dessa importante classe de investimento, ou seja, não estamos falando de um veículo pouco testado. Os investidores têm observado e investido ao longo do tempo. E quando a gente fala de investidores, não podemos nos esquecer que os fundos de pensão, aqui no Brasil, né, falando de investidor institucional brasileiro, realmente ele é relevante para esse mercado. Agora, aí eu fiz uma outra análise, né? Eu queria, para confirmar a robustez, né, desse veículo referente à sua regulação, referente a um instrumento, né, financeiro, ativo financeiro, para poder os investidores poderem alcançar ativos reais em empresas e participar do capital de empresas, eu observei a taxa anual composta, né, de crescimento do patrimônio líquido de todos os fundos da indústria, fundos de investimento da indústria, observando os 10 últimos anos. E aqui em cima, deixa eu mostrar, deixa eu colocar o meu laser aqui, acho que eu não consigo, aqui em cima eu trouxe o total da indústria. Então, o que eu fiz? Nos últimos 10 anos, o total da indústria ela vem crescendo. Estou falando de uma taxa de crescimento anual composta de pouco mais de 4%. E aí a gente observa o FIP mais escuro aqui, olha, com mais de 11% a cada ano, através dessa medida de taxa de crescimento anual composta. E quem vem na frente, né, observando aí, eu vi pelo menos nos últimos 5 anos vem de maneira forte, os fundos de investimento imobiliário, né, você tem incentivos fiscais importantes aí, principalmente para as pessoas físicas, né, que contribuem bastante.
A gente tem algumas mudanças aí, mas a gente não pode esquecer dessa questão aí, dessa diferença aí, né, nos fundos de investimento imobiliários importante, que trouxe uma atratividade grande. E a gente também tem os ETFs, né, que vem em segundo lugar nessa taxa de crescimento anual aí dos fundos de investimento no país. E vem aqui os fundos de investimento e participação em terceiro lugar. Tá? Então, isso confirma a robustez e a história digamos assim, de importância desse veículo, de robustez, de fato, desse veículo e de credibilidade, né, das suas regras, do seu funcionamento, enfim. Então, mais para frente, agora eu vou falar um pouco desse contexto, desse nosso contexto atual, né, de juros declinantes e o desafio de atingir metas atuariais com horizonte de longo prazo para investir pelas entidades fechadas de previdência complementar. Então, torna-se necessária a confirmação cada vez mais de um processo robusto e de entendimento das entidades fechadas de previdência complementar para avaliação de ativos como o fundo de investimento e participação. Então, tanto o Luiz como o Sérgio trouxeram aí importantes instrumentos, né, do nosso segmento, com códigos, né, de autorregulação e governança. Então, nós temos 2 códigos de autorregulação e governança, o primeiro de governança de investimentos e o outro lançado de governança corporativa, que vem, de fato, contribuir para elevar a capacidade das nossas entidades no estabelecimento de mecanismos capazes de prover o alinhamento de interesses, tanto dos agentes que atuam dentro das nossas entidades, como aqueles que prestam serviços aos fundos de pensão. E aí nós falamos dos consultores, dos gestores de investimentos, dos auditores, enfim, de todos aqueles que contribuem para esse brilhante propósito que é pagamento de benefício, hoje e no futuro dos participantes e nesse processo de investimento das entidades e alocação de recursos. Só que quando a gente fala do sucesso, né, do sucesso especificamente do Fundo de Investimento e Participação, é importante que haja entendimento que é preciso haver o efetivo engajamento dos gestores de investimentos, dos FIPs, né, que são os agentes regulados pela Comissão de Valores Mobiliários e autorizados. Eles não são somente autorizados, mas eles são fiscalizados pela CVM, que é o xerife do sistema né, de ativos mobiliários aí do país, né? Então, é preciso, o sucesso desse tipo de investimento, ele depende dessa capacidade desses gestores na busca do retorno esperado. E eu tenho uma coisa para falar para vocês, que em função de pesquisas, tanto no Brasil como fora, essa dependência desse retorno, desse maior retorno, ela não somente ela é demonstrada que vem realmente das pessoas que participam da decisão de investimento dentro dessas firmas que fazem a gestão dos FIPs, como nem todos conseguem êxito, né, como o esperado. Só que tem um detalhe, os estudos também dizem que os que conseguem os maiores retornos são aqueles que também conseguem de maneira persistente, ou seja, quem é bom continua sendo bom, né? E aqueles que são medianos ou, digamos assim, não trazem os retornos esperados, eles também mantêm essa característica ao longo do tempo. E no Brasil, com a evolução da indústria, já é possível dados, né, tanto através do CVM, como os próprios gestores, através das suas bases próprias, gestores de fundos de investimento, né, que mantêm dados, né, privados, né, dentro das suas organizações, e através desses dados desenvolvem pesquisas e estudos onde conseguem observar
a performance desses gestores ao longo do tempo. A medida é múltiplo sobre o capital investido e muito comum a taxa interna de retorno, observando, por exemplo, 10 anos, que é o tempo de vida desses fundos de investimento, do início da integralização do recurso até o desinvestimento da empresa investida dentro do fundo de investimento e participação, ou da entrega de um projeto de infraestrutura, ou da floresta, e aí ao desinvestimento, pagamento de performance, que é o que a gente quer, né, que é um importante mecanismo de alinhamento de interesses, porque quanto maior for o retorno, maior for a possibilidade de venda desse ativo dentro do FIP, maior vai ser a chance desse gestor ele ter um bom ganho, né, pela performance, pela capacidade de criação, de escolher os melhores ativos, de desenvolver a estratégia de criação de valor, ajudando essa companhia ou no desenvolvimento de um projeto aí para um outro patamar, né, um projeto ainda não operacional, ele entregar a operação, ou essa empresa realmente conquistar novos mercados, ou até ir para a abertura de capital numa governança muito melhor. Nesse momento, é avaliado toda o valuation da companhia, a avaliação da companhia, e aí o ganho para esse gestor é mais do que merecido, porque certamente nós também teremos, os fundos de pensão terão um maior valor, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque é preciso conhecer os melhores gestores, é preciso acessar os melhores gestores. Então, além do benefício de diversificação da carteira das entidades fechadas de previdência complementar, a atratividade para esses ativos, né, depende de estudos. Então, para um fundo de pensão, ele considerar a classe de ativo, depende de estudos que fundamentam a inclusão do FIP na carteira do plano. E lembra, diferente de um investidor institucional, que pode ser um gestor de um fundo de fundos, que investe numa determinada classe de ativo, com o objetivo de maior retorno para os seus investidores, o fundo de pensão é mais que isso, porque ele não investe somente em FIP, aliás, ele não pode. O limite é 15%, segundo a resolução do Conselho Monetário Nacional 4661. E, além de tudo, depende da própria política de investimento de cada plano de benefício dentro sob a gestão da entidade fechada de previdência complementar. Então, é diferente esse gestor, esse investidor institucional, porque além do FIP, que merece, que precisa de uma capacidade, uma estrutura diferente, né, de tempo para avaliar, para monitorar e para controlar esse tipo de ativo, ele aloca em outras classes, como renda fixa, importante nesse momento, por exemplo, de aproveitar essa alta de juros e títulos indexados à inflação para pagamento de benefício, por exemplo, aproveitar essas oportunidades. Então, isso tudo tem que ser observado pelos fundos de pensão, as oportunidades em ações na renda variável, onde a gente tem aí oportunidades, inclusive em BDR, quando a gente fala que são ações de empresas, né, que são de fora do país, que estão negociadas aqui dentro do Brasil, seguindo regras da CVM, mas não somente isso, os ativos imobiliários, né, na verdade, ativos mobiliários através dos fundos de investimento imobiliários, dentro do segmento imobiliário, que na verdade a gente sabe que tem um estoque lá de imóveis e eles precisam ser desinvestidos de acordo com a regra atual. Então, é outra classe de ativo que o fundo de pensão ele também tem que observar. Então, o FIP é um dos investimentos, é uma das oportunidades para a diversificação de investimento. Opa, estou esquecendo de outras aí, na verdade, assim, investimentos no exterior, onde tem as classes de ativo que é possível também se investir, fora do país, e operações com participantes certamente são ativos preciosos para a composição da carteira desses investidores institucionais que dependem de estudos de alocação estratégica como o ALM, que todos conhecem muito bem, né, onde existe a alocação estratégica com base no ativo, com base no fluxo de pagamento de benefício ao longo do tempo, que depende de premissas, né, premissas essas que precisam ser aprovadas nos comitês de investimento e para ser desenvolvidos os estudos e haver as projeções. Só aí a gente já consegue entender que o fundo de pensão realmente é diferente de um outro tipo de investidor institucional, né? Vamos mais para frente, né?
falar um pouco de retorno desses ativos. Eu não poderia falar somente da credibilidade dele no mercado brasileiro, né? Quando a gente fala das regras robustas que existem no país, eu estou falando hoje da 578, da instrução CVM, 578 e 579, que tratam do veículo FIPE. Vamos falar agora do desempenho. Aqui eu trago o desempenho global para confirmar a persistência de retorno dos melhores gestores, e aqui essa pesquisa é de uma consultoria internacional. Todos os gráficos, informações que eu apresento aqui para vocês, eu tenho aqui a fonte, vai ficar aí de fato para vocês também confirmarem essas informações, mas de forma relevante eu trago aqui, olha, os melhores gestores continuam aqui, olha, e performando bem em plena pandemia. Eu estou falando do ano aqui, ó, 2005 a 2020. Né? Então, o desempenho global por meio, lembra? Eu falei da taxa interna de retorno, né, anualizada de 10 anos, indica que os fundos de private equity têm existido as crises e mantêm a importância da seleção dos melhores gestores. Então, 2 fatores: continuam dando bons retornos. Segundo, os melhores gestores continuam dando os melhores retornos. E ainda tem o terceiro aqui, a importância de identificar os melhores gestores. Quando a gente fala de Brasil, olha só, no Brasil há estudos que vêm sendo desenvolvidos pela indústria de Private Equity e Venture Capital que confirmam a forte dispersão. Lembra quando eu mostrei aqui, olha, isso aqui tudo tem uma diferença. Enquanto a mediana aqui da indústria tem uma TIR de 10% ao ano, quem está no primeiro quartil dá uma taxa interna de retorno anualizada em 10 anos de 20% ao ano, ou seja, é muita, a dispersão realmente é grande. Quando eu tenho uma dispersão, né, eu tenho aí a minha incerteza, o meu risco, né, de encontrar, ou a oportunidade que eu tenho de identificar os melhores gestores, realmente é preciosa e é preciso atenção. No Brasil, os estudos no Brasil têm confirmado isso. Então, vamos lá. No Brasil, estudos que vêm sendo desenvolvidos pela indústria confirmam a forte dispersão de resultados e semelhante ao mercado global. Resultados observados através da taxa interna de retorno desses fundos, e a gente falando de 94 a 2018, revelam uma diferença até 30%, quase 30%, entre o primeiro quartil mínimo e o terceiro quartil mínimo. Então, você dividindo em 25, né, os 25 melhores, tal, até os últimos, dividindo em 4 partes, né, na classificação dos gestores por performance, e aí, no caso, por taxa interna de retorno, você observa outliers, né, realmente gestores que se despontam em termos de excelentes investimentos e também aqueles com piores investimentos. Mas, de uma forma conservadora, lá no primeiro quartil de melhores gestores, observando o inferior, a taxa interna de retorno inferior, a gente consegue observar que existe essa diferença, né, importante, é de 30%, e os dados são dados da CVM e privados de gestor de investimento aqui no Brasil, e tem um estudo publicado na plataforma da BVCap que eu recomendo fortemente a vocês confirmarem esses dados, né? Ou seja, enquanto aos que desempenham muito bem, aos que não apresentam bons resultados. Eu vou explicar mais para frente por que eu estou falando sobre isso. E tem um outro detalhe de um estudo recente também que está publicado lá na plataforma da BVCap, que quando comparado os resultados entre os fundos de Venture Capital, e a gente sabe como as empresas de tecnologia, o próprio Sérgio falou, na área de saúde, startups importantes, todo mundo correndo para conseguir encontrar vacina, a importância da tecnologia, a parte, como o sistema financeiro tem se transformado. A gente viu aí a abertura de uma empresa brasileira na Nasdaq, que foi investida por um grande, por uma firma de venture capital importante, né? Nessa empresa. Então, foi feito esse estudo também para comparar o retorno desses fundos focados em tecnologia e comparando com fundos não de tecnologia, e observam diferenças maiores. De novo, olha só, esses resultados confirmam a importância da entidade fechada de previdência complementar enquanto investidor institucional também avaliar a sua capacidade e estrutura. Para quê? Para identificar quem são esses gestores.
e acessar e como acessá-los, né? Porque existem estruturas diferentes de acesso. Eu posso acessar diretamente um fundo de investimento e participação, comprando cotas, né, direto desses fundos, sendo cotista do fundo, ou através de um fundo que compra cotas desse fundo, né? Então, eu sou cotista desse fundo que compra cotas desse fundo, um fundo de investimento em multimercado que pode comprar cotas de FIP, eu posso ser cotista desse fundo, eu estou investindo. Ou através do mercado secundário, que ainda é incipiente no Brasil, mas é um outro, mas ele também vem crescendo, é importante que se observe, porque são formas de acesso a esse ativo. E o objetivo de você identificar os melhores, óbvio, né, unicamente, é aumentar a chance de obter o retorno esperado no longo prazo. Ou seja, a etapa de identificação é um passo que antecede a avaliação da tese de investimento. Se eu vou investir, em que setor da economia eu vou investir, eu tenho que saber o gestor, quem são os melhores. Né? E dado quem são os melhores, qual é a tese dele, né? Porque nós também temos o compromisso com as questões sociais, ambientais, de governança e de integridade cada vez mais presente nas nossas políticas, né? Que as pessoas, de novo, que fazem a diferença. Então, mas mesmo assim, né, não temos como garantir com total certeza que vai ser obtido esse desempenho esperado lá no futuro. Ou seja, significa afirmar que o que faz a diferença são as pessoas que compõem o time da firma de gestora e a disciplina do investidor, aí no caso os fundos de pensão, em monitorar o investimento e continuar identificando novas oportunidades através de safras, né? Porque não é um ativo isolado, embora esse ativo ele atinja várias empresas, em vez de você comprar direto uma ação de uma companhia, quando você compra o FIP, pelo menos 4 empresas, né, 4 ativos, se você estiver falando de private equity, de investimento private equity que utiliza o veículo FIP, então você está falando de atingir mais de uma empresa. Quando você acessa fundo de fundos, você multiplica isso. Então, tão importante quanto você identificar, é importante também compreender os mecanismos de governança para alinhamento de interesses no maior retorno ao fundo. Lembrando, é um casamento, né? A gente falou de casamento no começo aqui do nosso webinar, né? Mas é um contrato. É um contrato, é um casamento, só que é um casamento com data certa, né? Para terminar, né? E que não pode ser litigioso, nem ficar se arrastando, né? Porque quanto mais tempo arrastar, menor vai ser a taxa interna de retorno, né? Porque eu dependo desse prazo, né? Então, que esse casamento ele seja muito bom enquanto durar, que ele seja muito bem acompanhado por todas as partes, para que de fato tenha um final feliz, que é a saída, que é o desinvestimento, né, desse ativo. Por mais que haja valuation, precificação em cima desses ativos, o que vai garantir o maior retorno vai ser a oportunidade, né? Vai ser o cenário, vai ser a capacidade do gestor encontrar a melhor saída para aquele ativo e momento, né? Bom, vamos lá, falar de diversificação. Apesar de tudo isso que eu compartilhei com vocês, a diversificação de investimentos por investidor institucional no Brasil, quando eu olho a previdência complementar fechada, ela ainda é tímida, né? Se eu olhar investimentos em private equity e venture capital, aqui eu estou olhando em percentual, tá? Em dezembro de 2020. Aqui que eu trago em bilhões de reais a base de dezembro, né? De 2020. Então, a gente tem essa concentração em renda fixa. E quando a gente olha um family office, que tem como propósito perpetuar, né? Trazer para a família o patrimônio, olha só a alocação estratégica aqui, como ela é muito mais diversificada e percebam, aqui eu coloquei para private equity e venture capital, mas essa base aqui, ela também considera dados do sistema aí que a gente tem aberto e depois foi feita uma outra pesquisa em cima disso, mas ela compreende mais de 5%. Né? E tem outros tantos investidores institucionais aqui no Brasil que também ainda têm um caminho, né? E essa história aí de evolução, mesmo com toda essa robustez das regras e da oportunidade de investimento, esse investidor institucional aqui no Brasil ainda precisa compreender melhor. Aqui nós não estamos incentivando a alocação, mas sim a compreensão
do quão importante é considerá-lo na diversificação. Então, apesar do horizonte de longo prazo dos investidores institucionais e diversificação como fator-chave para maior retorno, dado determinado risco, só os family offices é que apresentam maior alocação, maior diversificação, incluindo através do veículo de Venture Capital, Private Equity Venture Capital. Então, qual é o objetivo do nosso guia, né? São recomendações para considerar o ativo FIP, ao considerar o ativo FIP na carteira dos planos. Então, ele trouxe 5 grandes aspectos à nossa preocupação. Manutenção da conformidade legal, que é específica das entidades fechadas da Previdência Complementar, ao considerar o ativo FIP, antes e após tomar a decisão pelo ativo. O segundo, avaliar as razões para a diversificação, considerando o ativo FIP. O terceiro, compreender a forma de acesso, dada a estrutura da entidade. A quarta, o desenvolvimento de um processo robusto antes e depois do investimento. E o quinto, desmistificar o ativo para melhor tomada de decisão ao considerar no processo de investimento ou desinvestimento. O nosso guia ainda inova a incluir um processo detalhado para a saída do FIP no mercado secundário, ou seja, considerar as razões para a saída do desinvestimento, as motivações e como funciona esse processo de busca, de avaliação das cotas desse investidor. Então, a ideia, como foi colocado, veio dessa provocação nesse webinar de maio de 2021, né? E apenas 2 meses depois, junto com o executivo de importantes entidades fechadas de previdência complementar, né? Desde os maiores, as médias e pequenas estão, né? Porque todas elas têm essa oportunidade e têm experiências valiosas, né? Que eu pude testemunhar e já conhecia aí, no sistema. A fiscalização, né, nós tivemos a presença também da Previc, profissionais especialistas do tema, né, na parte legal também, para a elaboração de um guia, né, e definição de que não seria um código, mas um código de autorregulação, que a gente já tem códigos robustos, como eu falei, né, da própria ABRAP. Então, foi definido aí um guia, né. Aqui eu trouxe o grupo de trabalho, que fica o meu grande abraço, né. A gente não se reuniu de forma presencial, mas foi aí no virtual de uma maneira assim incrível. Então, eu quero deixar meu agradecimento aqui a todos, né? E em nome de vocês, né? Eu também estou entregando esse guia, né? O Sérgio Wilson, a Anete da Previc, a Caroline da Previ, o Flávio do Bocáter, o Ivan da BRAP, o Lacoste da Fundação Copel, o Cota da FAESES, o Luiz Eduardo da Previ, o Luiz Fernando da Eletra, o Rafael da Petros, o Messina da MMLC e o Rogério Tatuli da Prev Erickson. Muito obrigada. Foi ótimo a gente estar junto e eu estou trazendo aí o nosso resultado. Então, como a fundamentação, né? Eu quero trazer aqui a robustez do nosso guia, né? Então, ele tem as diretrizes específicas, né, para as entidades fechadas de previdência complementar, e as razões, né, para investir, né? Então a gente trouxe essa preocupação, quais as motivações para se investir, né? Não da entidade, mas da necessidade do plano, né? Essa que é a razão, porque cada plano tem a sua política. A gente não inventou a roda, a gente tem códigos de autorregulação importantes aqui no Brasil, né? Então a gente tinha o da Ambima, VVCAP, que está sendo revogado, substituído pelo código muito bacana aí, que a Ambima já teve, né, já nos deu a oportunidade de acessar através da sua plataforma no último dia 6, da própria BVCAP também tem de investidores institucionais, do qual a BRAP faz parte através da minha participação e de outros fundos de pensão também, inclusive coordenando, né, a Fundação Copel ali, na coordenação do Bruno, né? E antes disso a Patrícia de forma brilhante, né? Onde é um aprendizado importante com outros investidores institucionais, onde a gente tem transferência de inteligência importante, né? E também de material fora do país relacionado a alinhamento de interesses e transparência na gestão do ativo, literatura acadêmica, né? Sobre o investimento de private equity e ativos reais na busca de maior retorno e redução global da carteira, experiência na prática, né, fora do Brasil, no Brasil, sobre alocação em private equity e ativos reais no portfólio, né, de diferentes tipos de investidores. Como é que foi o desenvolvimento? Foram 5 reuniões, e cada membro contribuiu com um trabalho intenso por meio de pesquisa em literatura acadêmica, material produzido aqui no Brasil,
de códigos, enfim, experiência no investimento FIP, desenvolveu conteúdo, fez revisão e, não menos importante, com humildade, cordialidade, disposição, comprometimento, porque a gente ficava se falando, gente, foi muito bacana, e comprometimento para o melhor resultado, e tendo muito claro que é passível, né, de ajuste futuro. Não é uma obra pronta, né? Acho que a gente, assim como a norma em si, ela tem um processo de evolução, o nosso guia certamente vai ter, né? Então, o alinhamento. Então, a primeira reunião foi já em julho, e ficou claro, o benefício único era desmistificar o veículo para trazer maior segurança para o investimento. Então, na segunda reunião, nós discutimos os tópicos que deveriam ser apresentados no guia e as razões para o investimento no ativo e o processo antes e após o investimento. Aí o desenvolvimento, ele se deu, então, foi apresentada a proposta dos capítulos na terceira reunião e aprofundados os aspectos críticos e inovação que seriam trazidos no guia. Então, nós pensamos, então, em 15 sessões distribuídas em 5 capítulos. Cada membro escolheu uma ou mais sessão para contribuir com o conteúdo. Eu também, né? Mas, no final, eu recebi e a gente trabalhou em conjunto. Aí, no dia 20 de setembro, a gente teve uma reunião, mas aqui eu quero mostrar para vocês isso daqui, nós temos as divisões do nosso guia, então aqui vocês têm os 5 capítulos, as sessões, 15 sessões, nós temos a brilhante apresentação aí do guia, né, do Luiz, né, que já fica meu agradecimento, a epígrafe que foi trazida aí pela Caroline, aí nós tivemos aqui os autores de cada capítulo, e depois o coordenador, a gente teve um coordenador aí de cada capítulo também, e, enfim, foi um trabalho realmente robusto para trazer segurança. Então, nós apresentamos o guia, né, em 9 de novembro, e combinamos uma consolidação de todos os ajustes e definição do lançamento na data de hoje. A última reunião foi dia 29, para apresentar a última versão, com entrega para a ABRAP, e aí fica um outro agradecimento. Nós entregamos dia 30, para diagramação da arte pela equipe de marketing da ABRAP, que foi show. Gente, muito obrigada aqui também, tá? Não poderia deixar de parabenizar aí a equipe da ABRAP, da área de marketing também, de revisão, enfim, e com essa cara bacana e suave, né, de um ativo tão importante, né, para a gente estar entendendo, né, então tinha que ter uma forma bacana também de trazer a contribuição, então. São recomendações de boas práticas, não é afastar, não é trazer mais regra, mas é trazer a avaliação, né, então boas práticas para avaliação do ativo, e de novo, sob a ótica dos dirigentes das próprias entidades, porque elas conhecem as dores e elas não lidam somente com essa classe de ativo, mas precisam compreender da própria fiscalização, né, que nos ajudou de maneira brilhante. A gente sempre perguntava, estamos no caminho certo? É isso, né? De especialistas, advogados, eu também na parte de investimento, também sendo regulada pela CVM. Então, isso tudo é um presente para vocês, para trazer segurança e melhores condições na rentabilidade necessária dos planos. Então, aí, a organização do guia, os capítulos, o acesso de orientação de uso, conformidade legal, robustez na literatura acadêmica e, é claro, regulação. Bons investimentos, obrigada, e o nosso presente aí para vocês. Né? Então, apontem aí a câmera do seu celular, ó. Estou com o meu aqui. E, Priscila, está com você. Não sei se eu posso tirar da tela, como é que fica, ou você vai mostrar de novo. Posso sair aqui? Pode sair, Arlete. No final, a gente mostra de novo o QR Code. Tá, deixa eu. Pronto, já saiu, né? Pronto, saiu. Bom, eu gostaria de te agradecer pela apresentação e disposição em estar conosco falando com tamanha propriedade de um tema tão relevante para o segmento. Com toda certeza, a gente não podia estar com outra pessoa aqui falando sobre esse assunto, né? E aproveitamos também para agradecer por compartilhar conosco essa obra tão valiosa desenvolvida pelo GT de Boas Práticas para Investimentos em FIPs e os parabenizamos também e agradecemos pelo excelente material compartilhado. Partiremos agora, então, para o nosso momento de debate. Convidamos novamente o Dr. Sérgio Wilson para realizar a moderação. Bom, chegaram algumas perguntas prévias. Eu não quianei aqui, deixa eu ver aqui.
Parabéns. Não chegou ainda nenhuma pergunta específica, mas chegaram algumas perguntas prévias. Algumas são mais de 10 perguntas. Eu vou selecionar aqui. Anete, tem algumas aqui que são perguntas de 1 trilhão, viu? Essa aqui é uma pergunta básica, todo mundo quer saber. A entidade fechada de previdência complementar deve participar de comitê de investimento? Oh, que oportunidade, hein? Puxa, veja bem, o comitê de investimento, você define o ativo, né, que o fundo ele vai investir. E a gente já, no processo de seleção, né, desses gestores, a gente já busca, né, compreender quem são esses menores gestores. E nós vamos pagar para ele desenvolver esse trabalho. Então, na evolução da indústria, a gente já tem condições de identificar aqueles gestores que nós acreditamos, através de um processo robusto desenvolvido pelas entidades, no processo de seleção, de conhecimento desse gestor, do seu track record, e depois de toda essa confirmação, através de uma due diligence, que a gente detalha esse processo dentro do nosso guia, que nos dá condições importantes para que, de fato, somente o gestor, né, responsável pelo desenvolvimento da tese de investimento, ele tenha condições de encontrar os ativos, de originar os ativos e de desenvolver o processo de criação de valor dentro desses instrumentos. Então, eu acho que, no contexto atual, cada vez mais necessário que o fundo de pensão ele se concentre em processo que vai identificar aquele gestor que vai escolher esse ativo dentro do comitê de investimento, e não o papel dele. Ô, Sérgio, eu tenho uma listinha aqui, viu? Se você quiser também, das experiências, que eu estou louco para fazer umas perguntinhas para a Leti aqui, tirar minhas dúvidas. Se a hora que tiver uma lacuna aí, você me fala que eu entro em campo. Pode mandar aí. Bom, brincadeiras à parte aqui, Leti, a gente viveu muito essa questão de FIPs desde lá de trás, e o que a gente nota é aquele gestor que faz um projeto de viabilidade, procura prospectar e buscar os financiadores desse projeto, tem a expertise. Muitas das vezes a gente viu que projetos não deram certo porque o gestor ou aquele especialista não foi até o final daquela famosa curva J ali no projeto e ele acaba ali, por uma razão ou por outra, tendo uma inconsistência. Como é que a gente faz para ficar perto desse gestor? Se tentou a participação do gestor como investidor do próprio fundo na oportunidade, e aí uma discussão, qual é o tamanho do projeto, qual é o tamanho do gestor, ele tem lastro para entrar no negócio também ou não tem? Essa é uma curiosidade que a gente sempre fica. Como é que a gente amarra esse gestor? Claro, contrato, né? Tem uma série de fatores, mas a gente sabe como é que é o mundo dos negócios, como dizem, né? E falando de comitê, já vou emendar outra aqui, viu, Sérgio? Então, se me deixar aqui, eu fico nesse ping-pong com a Leti aqui, tirando todas as minhas dúvidas aqui, eu vou dar uma consultoria própria minha aqui, viu? Mas, a Leti, voltando um pouquinho nos membros de comitês, né? Você falando no comitê de investimento, isso também foi um tema, eu me lembro, quando eu estava na Câmara de Recursos da Previdência Complementar, enquanto conselheiro ainda, uma das maiores experiências da minha vida em termos de aprendizado, a gente discutia o alcance dessa responsabilização daquele que foi participar ali, né, de uma decisão numa reunião lá do comitê gestor daquele FIP, e muitas vezes vai até um analista, não vai um gerente, e muitas vezes não tem o conhecimento técnico do negócio, e a gente viu que acabou sendo envolvido aí nessa tese da responsabilização, e depois a gente consertou essa impertinência. Como é que vocês enxergaram isso? Curiosidade. Esses dois pontos. Obrigada. A primeira, né, falando desse alinhamento do gestor, né, ao longo do tempo. Eu vou lembrar, vou fazer de novo vou trazer a questão do casamento. Como é que a gente faz para um casamento dar certo? Né? Então, assim, eu não posso deixar largar o meu cônjuge, né? E é um casamento de longo prazo. Tem um gestor aí, inclusive,
A gente fala, né, quando a gente está falando sobre esse instrumento e tal, mas que que diz o seguinte, que é um casamento que quem é paulista sabe bem onde começa e termina a Paulista, né, a Avenida Paulista, né? Ela começa lá no Paraíso, Avenida Paulista, e ela termina lá na Consolação. Então, a gente tem que evitar, né, que esse casamento ele termine de uma maneira ruim lá na frente. E para isso é preciso um monitoramento, né? É preciso um monitoramento para garantir um alinhamento de interesses. E esse monitoramento, obviamente, ele depende de mecanismos que são contratados antes, então não tem jeito. A gente tem contrato, né? Mas é importante que não se lance mão desse contrato, né? Porque a hora que você vai lançar mão disso, muita coisa já se perdeu no meio do caminho. Então, é importante que esse contrato ele seja muito bem feito e muito bem construído, e a gente, no nosso guia, nós tratamos no detalhe como funciona os termos, como para o investidor institucional, fundo de pensão, quais são os termos e condições, normalmente, que devem ser observados aí na indústria, e que vem de uma evolução, tanto fora do país como dentro do Brasil. Então, ali são termos realmente importantes que vêm contribuir ou que vêm realmente trazer essa segurança para que aquele analista que entrou no começo do FIP, vamos pensar, olha só, a firma de Private Equity, ela conta com uma equipe profissional. Então, você tem um analista ali que entrou e vai ficar até o final como que? O cara estava lá com 10 anos, com 20 anos de idade. E eu não estou falando eu estou falando de todos os profissionais ali. Qual é o melhor mecanismo de alinhamento de interesses para uma pessoa ficar tanto tempo lá dentro, né? É o bolso, é performance. Então, eu tenho que ter um mecanismo que, de fato, esse gestor, se ele persistir, se ele buscar, e se ele, ao longo do tempo, desenvolver a tese que foi combinada dentro desse regulamento, e ele receber por isso, dado a boa performance dele, desde o momento da originação, e dentro da fase de criação de valor até a melhor oportunidade, o melhor cenário e forma de saída, isso tudo faz com que ele tenha o melhor resultado e ele tenha o ganho dele lá na frente. Então, é importante que, ao longo do tempo, isso seja observado, que a gente garanta esse incentivo, garanta, assim, que a gente observe, né? E também, nesse processo de controle, você consiga esse alinhamento ao longo do tempo. Então, como casamento, Luiz, não tem milagre. Né? Não é eu te amo e nada de levar para jantar, né? Eu sair, os dois curtirem lá, tal. Tem que ter, é um alimento, né? E falando agora do comitê de investimento, né? De novo, não tenho dúvida disso, né? É um processo de evolução, é muito fácil a gente olhar para trás, né? E ver, deveria ser assim, deveria ser de tal forma. A própria norma evoluiu. Então, a gente está falando de governança. Então, quando a gente fala de investimentos de década atrás, então, a gente tem a norma evoluindo. Então, muita coisa não estava escrita, código de governança, como seria a governança. Então, foi todo um processo de aprendizado e evolução da indústria. Hoje, a gente sabe que uma série de condutas, de formas de atuar nesse processo de relação com o gestor, ela evoluiu também. Então, eu vejo como um grande aprendizado e, como lição aprendida, a gente, de fato, tomar as rédeas da situação e ter a capacidade de escolher os melhores fundos e olhar tudo aquilo como um grande aprendizado, sem entrar no mérito, mas nós fomos muito bem assessorados dentro do próprio grupo de trabalho e com advogados também ali, com todo cuidado, com toda atenção, para a gente poder continuar caminhando aí com a segurança na hora de escolher um FIP. Sérgio, toca daí. Valeu, Luiz. Uma pergunta aqui que a gente debateu muito lá no grupo. Queria que você respondesse aqui. Por que é um guia e não um código? Só se o Sérgio me chamar de Anete, não se preocupem, eu respondo, tá? Porque no nosso toda hora lá no grupo, eu chamava a Anete de Arlete, Arlete de Anete. Espero que vocês não tenham ficado chateados, que ambas são muito bonitas, competentes, inteligentes. Imagina, só para quebrar gelo aqui, só para quebrar gelo. Foi ótimo. Então, mas também você coloca a Anete e a Arlete na mesma reunião, vai dar confusão, né? Você está com a minha idade. Com a minha idade. Não, foi ótimo.
Ah, muito bom. Mas olha, foi bacana que foi logo no começo, né? Porque a gente, na hora que nós fomos entender o que já havia dentro da indústria e o que a própria Brap tinha desenvolvido. Então, nós temos hoje 2 códigos importantes, que são códigos de autorregulação, de governança corporativa e de governança de investimentos, com regras claras, né, de um processo de investimento que servem perfeitamente ou devem, né, contribuir para o processo de avaliação de FIP também, né? Então, aqui no nosso guia a gente traz recomendações. Então, o código a gente já tem dentro, né, da própria Brap. Eu recomendo também, né, que quem não ainda conheceu ou que procure entender, né, para ver de que forma pode se adequar, porque realmente é importante para sucesso do sistema. Então, foi nesse sentido, a gente entendeu que já tem códigos importantes e que deveria ser recomendações de boas práticas, não uma nova regra para ser adotada, porque nós já temos regras robustas aí dispostas, além da própria regulação e instruções da Previc. Bom, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui. O Código de Autorregulação de Governança de Investimentos não é suficiente? Boa, boa. Então, boa. Olha, ele trata, lembra o que eu falei? O fundo de pensão é um investidor institucional que tem a possibilidade de diversificar investimentos em diferentes classes de ativos. Essas classes de ativos são 6, desde a renda fixa, renda variável, imobiliário, investimentos no exterior, investimentos estruturados e operações com participantes. Então, quando a gente fala de investimento numa entidade fechada de previdência complementar, que é um investidor institucional relevante com mais de R$ 1 trilhão aí na indústria, esses recursos eles podem ser alocados nessa classe de ativo e depende de uma alocação estratégica, né, de estudos, né, que fundamentem a alocação nas respectivas classes de ativo. Então, as regras não são específicas para o investimento em FIP. E quando a gente apresenta para vocês, através de evidências, que, óbvio, a seleção de gestores, para a hora que você tem uma gestão e a gente pode fazer gestão tanto própria quanto terceirizada, esse processo ele também serve. Eu recomendo fortemente para outros gestores vocês olharem, né, o nosso guia, que eles também podem contribuir, mas tem características específicas do guia que não fariam parte dentro dessa abrangência do Código de Autorregulação de governança de investimentos das entidades, por conta das razões para investir, né? Então, no nosso guia, a primeira, quando a gente vai tratar do investimento, a gente trata, e foi muito bem trazido pela própria NET, as razões para o investimento. Então, uma entidade, ela vai receber o selo, e não necessariamente, ou ela quer estar se adequando, procurando se adequar ao selo, mas ela já identificou que o ativo FIP não tem a motivação ou a suficiência para você considerar dentro da sua carteira. Por exemplo, um plano maduro, né, onde eu tenho aí, ou já está casado ali com com o seu fluxo, né, os ativos casados. Então, são várias questões aí que talvez o FIP ele não haveria necessidade, não teria razão para aquele fundo e não daria, então, portanto, para ser tão específico dentro do nosso guia, dentro do nosso Código de Autorregulação de Investimentos, da ABRAP, que é meu também. Arlete, como é que você acha que a gente pode cada vez mais acessar Venture Capital, que vem crescendo bem no mundo todo? Hein? Excelente, excelente. Olha, nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Se nós formos pesquisar, a gente tem aí, entrando no site da BVCap, material brilhante ali que eles produzem sobre uma visão da indústria, números da indústria por trimestre, a gente vê o crescimento de forma assim, espantosa dos fundos de Venture Capital. Só que esses fundos de Venture Capital, eles têm uma característica muito importante, que é um risco realmente diferenciado, e uma dependência cada vez maior do gestor, né? E esse risco é em função da ideia do empreendedor, né? Uma ideia disruptiva,
né, que está na cabeça do investidor. Então, a estratégia de criação de valor dentro desse tipo de gestor, ela acaba sendo limitada, porque ela vai ajudar esse empreendedor a desenvolver o negócio dele. E o recurso ele vai ser importante, o aporte de capital nessa companhia, nessa startup, vai ser relevante para desenvolver ideia. Mas, de verdade, são poucos que dão um retorno bacana e apenas um dentro de um fundo, né, é que vai dar aquele retorno espantoso que vai pagar por todos aqueles. Então, cada vez mais fica essa dependência de você ter gestores de venture capital capazes de identificar essas companhias e de construir um portfólio onde uma vai ser um unicórnio. Eu falei mesmo para vocês aí, a própria Nubank, que aí já está listado em bolsa, né? Não sei se vocês, como que vocês participaram desse processo, acompanharam, mas a gente tem um fundo VC ali que está com um sorriso aqui, os outros VCs lá no LinkedIn, todo mundo dando parabéns para aquele... Então, você tem as séries, tem as rodadas de investimento, e você vê aí gestores, né, de VC no Brasil ali, com um pedacinho importante. A capacidade desse gestor é incrível. Como é que eu vou acessar esse gestor, esse VC? Como que eu vou investir? Então, você tem estruturas por onde fundos de fundos, que também estão sendo construídas, esses gestores de fundos, eles têm uma capacidade de focar só nesse tipo de investimento. Então, eles não são, porque você tem a classe de private equity, dentro do private equity você tem os de venture capital, tem os fundos focados em empresas em fase de crescimento, tem aqueles fundos focados em empresas mais maduras, ou seja, são classes diferentes de gestores com capacidades diferentes. E tem gestores que sabem escolher esses fundos de venture capital. Então, essa é uma das formas que eu entendo, né, como, e a gente aborda no nosso guia também a forma de acesso, que a gente não pode fechar os olhos e deixar de observar e saber que o que a gente tem que fazer é escolher os melhores gestores e seguir o nosso processo ali de seleção de gestores, que está muito bem colocado ali. Nós falamos aqui, eu falei, o Luiz falou também, e acho que característica nossa, né, Luiz, não colocar para baixo de tapete as coisas. Né? Houve erros. É claro que esses erros, eu acho que foram maximizados, ganharam uma relevância além do que devia, mas também a indústria, como um todo, também teve seus pecados. Também acho que a indústria teve, não apenas mal feitos, necessariamente aqui e ali, mas inexperiência, falta de visão, sei lá o que, outras questões que levaram ao descrédito um pouco de alguns desses FIPs, né? Você acha que a indústria hoje evoluiu? Você mostrou que houve um crescimento da indústria, embora os fundos de pensão não tenham aumentado o seu percentual de investimento em FIPs, a indústria de FIPs vem evoluindo. Os dados que você mostrou aí da Ambima, né, mostram evolução constante em valores reais. Você acha que a indústria vem evoluindo e esses números mostram esses números confirmam exatamente essa evolução de competências, de experiência da indústria? Posso completar, Leti, aqui? Não, claro. Você responde de uma vez só. A gente tem visto algumas entidades, né, face a essa demonização indevida, né, barrando nas suas políticas de investimento o veículo para FIP, né? O radical ali subiu, né? Quer dizer, enquanto isso não for desmistificado, algumas entidades travaram o tema na sua política de investimento. Você acha que vem aí um processo de revisitação, uma conscientização, um processo educativo que vai nos permitir redesenhar, né, ou pelo menos discutir com essas pessoas que têm essa restrição e de modo a viabilizar, inclusive nas políticas de investimento, tirar essa trava, explorar um pouquinho o teu termômetro no mercado, que eu sei que você está ouvindo muita gente também, e a proposta aqui é justamente essa, né? Nós estamos disseminando, né, para revitalizar esse FIP, para que essas pessoas que tiveram essa atitude como uma atitude conservadora, né, até um pouco radical, vou travar aqui, não vamos mais falar desse assunto enquanto nós estamos fazendo esse movimento que é justamente para que essas pessoas repensem, né? Como é que você enxerga isso também na linha da pergunta do senhor? Excelente. Deixa eu só
pontuar aqui o seguinte, né? Eu estudo o veículo, mas a gente tem aqui na nossa audiência pessoas brilhantes, né, também, que conhecem profundamente. Então, eu estou sendo apenas um veículo aqui, dando a minha contribuição. Então, não, assim, na verdade, tudo aquilo que a gente construiu, assim, foi com base bastante discussão e pesquisa. Então, eu agradeço aí as perguntas, a audiência aí que também está falando com a gente. E aí, falando dessa evolução da indústria, a gente não pode esquecer que dentro dessa classe de ativo, a gente também tem as entidades categorizadas como não investimentos, né? Essas que não entidades de investimento. Então, essas que nós podemos investir são as entidades de investimento, né? E que são distribuídas aos investidores. Esses fundos, eles também podem ser utilizados para a colocação de empresas ali, de aporte de companhias dentro do mesmo grupo, por questões tributárias e tal. Então, você deveria também estar fazendo essa segmentação quando a gente fala do veículo FIP, né? Mas quando a gente olha lá a diversificação de investimentos e considera, por exemplo, os family offices e vê também uma evolução de outros investidores nessa classe de ativo, a gente vê que realmente é um caminho assim sem volta. De verdade, a gente vê aí essa taxa de juros imensa agora, né? Que assusta, né? A possibilidade aí, né? De 2 dígitos de inflação, a gente sabe que o crescimento global ele não está acompanhando isso. A gente sabe que não é porque está crescendo. E onde pode vir o crescimento realmente são das empresas. Então, o fundo de pensão, para ele poder avançar, eu entendo que ele vai avançar se nós aqui, né, estivermos explicando, falando, eles estiverem sendo cada vez mais capacitados, entendendo a classe de ativo. Eu entendo que o avanço ele virá através do processo de conhecimento e de educação do nosso público, né? Então, a gente tem o esforço grande da própria Uniabrap, contribuindo, o próprio selo, né, a certificação, né, que a gente tem através do ICSS. Então, são veículos importantes, né, que ajudam ou que contribuem para a maior capacitação dos nossos dirigentes, dos nossos conselheiros e entendimento da classe de ativo, né? E o nosso guia ele só veio realmente para contribuir com esse processo. Então, eu entendo que a evolução ela só vem com esse maior conhecimento, mas os investidores têm, essa classe de ativo ela tem se expandido porque você tem essa liquidez no mundo, né? Você tem essa necessidade de alocação e de diversificação. Então, o investidor profissional que entende sobre teoria de carteiras, ele não fica concentrado numa classe de ativo. Ele precisa diversificar e muito mais o investidor de longo prazo, que é o caso do fundo de pensão. Por isso que a nossa própria supervisão, a própria legislação, ela determina a certificação daqueles que atuam diretamente com investimentos nas entidades fechadas de previdência complementar. Então, eu acho que essa combinação, né, essa obrigatoriedade, né, de certificação, de qualificação constante, de oportunidades como essa, vão trazer maior evolução e maior entendimento para considerar a classe de ativo dentro da política de investimento das entidades. Fora isso, é importante também, por exemplo, a gente tem esse código da própria Ambima, né, que lançou agora, com anexo para os próprios FIPs, né, que é excelente, porque, de fato, além de um checklist, traz questões que nós mesmos já tratamos, que é a questão de segregação, por exemplo, de função entre o administrador e o gestor, e a gente sabe a importância que o administrador, diferente do administrador fora do país, que tem a questão mais operacional, aqui tem uma responsabilidade importante, principalmente no que diz respeito à precificação das cotas, né, precificação dos ativos, né, que se reflete diretamente nas cotas. A gente também tem a BVCAP, que tem se preocupado com treinamento também. Então, como eu expliquei, eu também participo do Comitê de Investidores Institucionais, eles estão empenhados em desenvolver e continuar também contribuindo com a indústria, ou seja, só vem do conhecimento, do processo de educação. E a gente está trazendo um guia para ajudar nesse caminho também. Eu não sei se... Acho que eu respondi, né, Sérgio, desse processo de evolução. Né? Eu queria aqui, dentro da curiosidade, né,
Oi, pode falar. Tem duas perguntas aqui que eu acho que eu vou dirigir para você. Uma delas, certamente... Não, se for difícil, é tudo para a Leti, cara, pelo amor de Deus. Mas deixa eu só tirar uma curiosidade aqui, antes de você fazer essas duas. Leti, a gente sabe, né, que dentro de um gestor de carteira, né, você tem aí no hall, né, vários produtos, uma diversificação grande. E eu aprendo muito com o Lacoste, né? O Lacoste está aqui vendo a gente, parabéns aí, Lacoste, na carteira da Copel, que é uma referência para nós. E a gente sabe que nem todos os projetos vão dar certo. E tem vários fatores, inclusive naturais, né? Que podem aí não performar. E é normal, faz parte do jogo. Esse não performa, um outro FIP ali que você tem na sua carteira compensa isso, mas no conjunto, que é essa estratégia, né, que o gestor coloca, no conjunto você entrega aquela rentabilidade, né, que você deseja. Como é que... Falar um pouquinho desse risco nessa formação da carteira. Que tem que ser algo encarado como normal, não rentabilizou, de novo, faz parte do jogo. Né? Queria que você explorasse um pouquinho isso. Então, excelente questão, né? A oportunidade de retorno, não, ou de maior retorno, vem exatamente por essa possibilidade de você levar uma companhia ou entregar um projeto. É algo que ainda não existe ou que está para acontecer, mas que este gestor, ao longo do tempo, ele vai desenvolver aquela companhia, ou primeiro ele vai escolher, ou de antemão ele já tem as empresas-alvo dentro da tese de investimento, mas quem vai ajudar a companhia a ir para um outro patamar é esse gestor e a capacidade dele na relação com esse empreendedor, mas também de mercado, de condições de mercado que vão contribuir para esse processo de criação de valor. E esse gestor, ele tem essa capacidade de compreender os mercados e de ajudar essa companhia na interlocução com outros agentes, seja clientes, seja fornecedores, que vão levar essa companhia para um valor maior, para um valuation melhor, que no final das contas vai ser entregue, ou a parcela desse gestor ou desse fundo nessa companhia vai ser vendida, né, para um outro investidor estratégico, ou vai levar a companhia para abertura de capital. Mas quando a gente fala de um percurso de longo prazo, de oportunidade, de algo que está aqui começando, muita coisa acontece no meio do caminho. Então, de novo, você depende das pessoas, né, e de outros fatores que podem levar essa companhia a uma combinação, né, que levam ao melhor resultado, mas esse melhor resultado, de novo, vem muito desse gestor, mas a gente tem que ter um entendimento que nem todo o investimento vai dar certo, mesmo ele, né, tem claro que nem todos darão certo, mas um deles, a gente está falando, por exemplo, de um VC, um deles vai ser surpreendente. Então, é um produto que, de fato, tem essa característica importante, desde o começo, quando eu invisto na forma primária do ativo, onde primeiro tem pagamento de taxa de administração e outras despesas, até o momento em que você, de fato, tem um valor, um maior valor na companhia ali, através de um valuation, enfim, dessa companhia, até ter uma boa oportunidade de saída, mas nem todos os ativos vão. Então, isso é da natureza desse tipo de investimento. E quanto menor, e quanto mais early, ou mais jovem for essa companhia, maior vai ser o risco, porque tudo está sendo provado. Né? Então, quando eu entro numa companhia que eu estou precisando, essa companhia ela não está tão bem precificada por conta de governança, e eu preciso estruturar a governança, eu preciso trazer, por exemplo, auditoria para os balanços, todo esse processo ele traz valor para a companhia e você leva essa companhia para o mercado e dá saída para esse fundo que no final vai dar o retorno para o gestor e para o investidor também. Mas, de novo, quanto mais jovem for essa companhia, maior vai ser o risco, porque tem várias etapas que ainda estarão sendo testadas. E aí cabe esse investidor ele observar em que momento, né, que ele quer, e tem gestores especialistas em cada uma dessas fases. Quanto mais cedo, maior vai ser o risco, quando eu falo de estágio de maturidade dessa companhia ou desse projeto. Por exemplo, um projeto que ainda não tem instalações, que ainda não tem nada, que é do zero, né, um projeto que já está começando, já estou vendendo energia, por exemplo, de uma hidrelétrica, é diferente de uma que eu ainda vou começar. Né? Tem várias etapas ainda que ainda serão confirmadas.
Doutor Sérgio. Roberta Silva fez aqui uma pergunta, e o Luiz e o Alberto Marques têm duas perguntas que são dirigidas à ABRAP. Eu acho que a própria Roberta também seria mais dirigida ao Luiz também, viu, Luiz? Você está doido para responder as perguntas com a categoria que lhe é peculiar? Não, não, tudo bem, eu respondo aqui todos, não tem problema, mas eu acho que a da Roberta ali... Vamos em frente, como você quiser. Então, vamos lá. É que eu queria dar um descanso para a nossa Arlete, que ela está falando, coitada, aí há mais de uma hora. Mas vamos lá, Arlete. Então, vamos pela ordem aqui. A pergunta da Roberta Silva, a quem eu já agradeço ter mandado essa pergunta aí, está assistindo o nosso webinar. Qual seria a recomendação para levar esse produto ao conselheiro, que ainda tem como reflexo passado cheio de tabus em torno de FIPs? De novo, posso responder? Eu posso contribuir? Pode, não. Inclusive, você já contribuiu, inclusive. Eu acho que é só corroborar o que você já falou. Já está mais ou menos respondido, né? Não, então, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar que o FIP é apenas um veículo. Estão me escutando? Então, né? O FIP é um veículo. E quando a gente fala de desmistificar esse ativo, a gente compreender que ele pode tanto investir em empresas em diferentes estágios de maturidade e ativos reais. Então, os riscos e as oportunidades de retorno são diferentes nas diferentes classes de ativo. Então, a gente não pode considerar o FIP como private equity, como algo que aconteceu no passado que não deu certo. É preciso compreender que classe de ativo dentro desse segmento nós estamos tratando. Porque mesmo dentro do private equity, nós temos diferentes classificações. Nós temos desde o venture capital até os investimentos growth, que a gente fala, que são empresas que estão em fase de crescimento e precisam de uma outra capacidade do gestor para levar essa companhia para outro patamar, até empresas maduras que precisam de organizar a sua governança, precisam de um capital para atingir uma determinada região geográfica e expandir a sua receita e se organizar para abertura de capital. Então, mesmo dentro do private equity, eu tenho vários estágios, eu tenho especialistas, gestores especialistas, então não posso generalizar. O FIP também, eu também posso alocar em investimentos em infraestrutura, desenvolvimento de parques eólicos, hidrelétricas, eu também posso em florestas, que funcionam quase um ativo de renda fixa, né? Então, é importante que se compreenda, não pode considerar tudo como FIP, né? Assim, o FIP como uma coisa só. Dentro do FIP, você tem categorias diferentes e riscos diferentes e gestores com capacidades também para cada classe dentro do veículo FIP. Então, a recomendação é educação, é explicar isso. E o nosso guia, ele contribui com essa parte também importante de compreender os diferentes tipos de ativo que o veículo FIP e a própria 578, ela categoriza, aí foi uma evolução da norma, ao categorizar lá empresa nascente, né, e depois até a evolução da própria governança. Outra coisa bacana, importante, é que o FIP, ele em essência, ele tem a característica do G de governança, porque ele vai ajudar a companhia, se a gente está falando de uma companhia, ou seja, uma SPE para desenvolver um projeto, a gente está falando de decisão em colegiado, porque esse gestor ele vai estar lá nas decisões estratégicas. Então, ele vai trazer profissionais de fora para ajudar na profissionalização da companhia, desenvolver processos robustos internos dessa companhia, além de desenvolver assim, essa companhia na medida que ela está crescendo, expandindo, ou um projeto que está sendo desenvolvido, eu estou gerando empregos, eu estou tendo esse impacto também social, e no ambiental, a desenvolver outras fontes de energia limpa, por exemplo. Então, é uma beleza importante, só que ela precisa ser compreendida, e aí é preciso compreender que não é tudo a mesma coisa, né? Então, o FIP é apenas um veículo, e o que dá dentro dele é que precisa ser observado, precisa ser muito bem entendido. Acho que essa é a chave para ajudar aí no entendimento da classe e levar para os nossos conselheiros. Perfeito, perfeito. Eu só volto ponta disso para reforçar, né? Se eu pudesse resumir, eu acho que é processo educacional de capacitação, né?
Quando um conselheiro que olha pelo retrovisor, como diz a pergunta aqui, e realmente coloca uma resistência ao FIP, à luz de uma história que, aliás, ela foi mal contada, né? Os jornais vendiam naquela oportunidade que o sistema estava... Eram 2 ou 3 casos pontuais onde se passou o gênio do crime, e aí foi um trabalho intenso da ABRAP, e aqui meus cumprimentos para o nosso mestre Devani, comunicação, entendeu? Nós fomos para jornais, nós fomos conversar, nós fomos produzir isso que nós estamos produzindo agora. Isso é fruto de um trabalho que está vindo de 5 anos. A autorregulação, né? A estrutura de profissionalização que eu já me referi, o convencimento, a conversa e aproximação com os órgãos de supervisão e de regulação, em especial o órgão de supervisão e fiscalização, que está na ponta fiscalizando. Eu vi que entrou uma pergunta aqui também desse aspecto da fiscalização. É um aprendizado, inclusive, para os fiscais, né? É um processo de amadurecimento para todos nós, né? E aí, mutatis mutandis, assim, às vezes eu faço um paralelo, que eu critico muito e vou continuar criticando, que é aquela atuação do Tribunal de Contas, por exemplo, indevida, impertinente, inconsistente, que o Supremo Tribunal Federal vai resolver, porque nós estamos jogando esse jogo no Supremo Tribunal Federal e é lá que vai ser resolvido. Os próprios fiscais do Tribunal de Contas que já não conhecem nem previdência complementar e muito menos a especificidade de um investimento dessa complexidade. Então, até eles lá precisam se capacitar e muito para entender a estrutura, a formatação e a evolução desse instrumento, né? Então, feito aqui alguns desabafos, mas o fato é capacitação, certificação, disseminação e trazer referências, como a Leti aqui e tantos outros aqui no nosso segmento, o Lacoste, que eu já me referi, para ensinar para essa galera aí como é que faz, né? Então, aí os conselheiros vão ficar confortáveis, acho que um pouco disso. E como diz o nosso título do nosso webinar aí, né? Ser prudente e perder o medo. Pois é. Bom, temos várias perguntas. Luiz, agora você não escapa. Lá o Alberto Vamos lá, Dias. vamos. Não, o problema é que você me pôs para falar aqui, que horas tem que acabar o webinar assim? A pessoa começa a ficar preocupada. Hora, vamos lá, vamos tentar atender aí dentro do horário aí o Alberto Dias. Vamos lá. Ele está lá, gostou muito, interessante os temas, parabéns. Gostaria se a ABRAP dedicou o grupo de trabalho para participar das minutas de instrução da CVM voltada para FIPs, no contexto da Lei de Liberdade Econômica. Não, sem dúvida, né? É dentro da própria consulta pública da CVM, da 555, dentro de todo o trabalho que a gente vem fazendo aí nos bastidores, né? A gente tem estado com esses interlocutores e com esses formadores de opinião ali, CVM, Secretaria de Políticas Econômicas, enfim, o grupo do Ministério da Economia, Previc, a gente tem falado muito disso. Especificamente da CVM, que foi colocada em audiência pública, a gente participou, sim, como a ABRAP, isso eu falo muito também, né? A gente sempre procura pautar, né? Eu acho que a sociedade civil pautando as suas necessidades, os seus anseios para aqueles interlocutores do governo brasileiro, a gente consegue evoluir em vários temas como a gente tem evoluído. E aqui a gente apresentou por escrito as nossas propostas, inclusive suportado na Lei de Liberdade Econômica. Aliás, foi um brilhante trabalho que o Messina fez. O Messina está no grupo aqui também do FIP, que eu vi aqui. O Messina foi o cara que construiu isso com a gente. Ele fez uma apresentação no ENAPC sobre esse ponto, inclusive da Lei de Liberdade Econômica. Enfim, a ABRAP está acompanhando aí, a gente fez as propostas, não tivemos retorno ainda, mas nós estamos acompanhando para e passe de perto. O Marcelo da CVM é um cara muito próximo, é uma referência aí, então a gente tem trocado várias figurinhas aí, aguardando a CVM, que realmente ela é muito aberta, até pelo perfil do Marcelo, seu presidente. Outra pergunta do Alberto é como a ABRAP pretende incrementar a defesa dos interesses das entidades fechadas no âmbito de FIPs frente às agências reguladoras? Falando e construindo um guia e oferecendo para o nosso sistema de presente de Natal. Eu acho que é isso, gente. Nós estamos fazendo isso de novo, não é de hoje. O Sérgio colocou aí. Nós estamos falando de FIP, falando com a Ambima, falando com a BVK, falando com o Previc, falando no CNPC, falando com os grandes agentes do mercado financeiro. É aquela proposta, né? Nós vamos falar com todo mundo. Nós vamos realmente buscar disseminar, porque não tem cabimento a gente ficar sentado em cima
de uma política de investimento que barra, né, que obstrui o investimento do FIP, por exemplo. Né? Nós precisamos fazer alguma coisa, acho que nós estamos fazendo, e fazendo com muito sucesso, diga-se de passagem, né, com grandes especialistas, e produzindo material, incrementando o debate, levando para a academia o tema. Eu tive recentemente na AGV, inclusive num curso de pós-graduação, falando sobre... É isso, né? A gente tem que levar nossas dores e mostrar quais são as soluções. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mais uma vez, parabéns. Eu acho que a resposta fica no webinar. O Marcos Madureira, aí, a quem eu agradeço também o envio dessa pergunta. Pois é. Como é que você pode demonstrar para o órgão fiscalizador que um FIP que não performou foi, né, um ato regular de gestão? Você já abordou por alto isso, mas quer dar mais uma detalhada? É nessa esteira também que vem o guia, né? Vem o nosso presente de Natal, de novo, né? Gostei também, viu? Saiu aqui no improviso, mas acho que ficou legal. Se você cumpre todo o rito do fluxo do processo decisório, e aí está lá estabelecido o nosso código de autorregulação, que eu reitero o convite da ALET para que todos leiam, né? Precisam conhecer. Nós temos um mecanismo de blindagem aí e que precisa ser utilizado, porque trazer o fiscalizador, e a ANET está aqui acompanhando, ela é uma profunda estudiosa de FIPs. Agora, é algo que a gente tem as suas peculiaridades, tem as suas características, é totalmente adequado ao nosso perfil de longo prazo. A gente precisa dos FIPs. Agora, a sua montagem, a sua estrutura, em especial à luz daquele gênio do crime que utilizou o veículo de maneira fraudulenta, né? Se é esse o nome, poderia ter sido mais agudo, né? Isso não é a regra, né? A regra são esses FIPs que estão dando certo no seu conjunto e estão rentabilizando a carteira dos fundos. Reitero aqui o exemplo da Copel. Ali, mesmo que não performou, a gente sabe, né? Eu nem sei os números, estou tirando aqui com um exemplo, porque a Copel, para mim, é referência. Eu tenho certeza absoluta que o ato regular de gestão ali todo foi cumprido. Desde o estudo de viabilidade de um FIP oferecido por um expert gestor no ambiente de um comitê de investimento de uma entidade, né? Desde lá, passando pela diretoria, pelo ETQ, pelo gerente de investimento, indo para um conselho, se for o caso do conselho, mas passando pela diretoria executiva, e não performa. Foi lá, teve o seu comitê de acompanhamento, está tudo redondinho. O gestor, desde o início, continua e não deu certo. Sei lá, não choveu, não ventou, ou choveu demais. Tem causas naturais, a gente sabe que tem... Crise mundial. Exato, né? Pandemia, né? Sei lá mais o quê. Agora, o ato de regular de gestão estabelecido, step by step, ali o script, né? Como coloca, e a própria Ambima trouxe isso essa semana, ontem ou anteontem, né? O script está aí. A gente sabe como que é um gestor prudente, como é um monitoramento. Foi cumprido. Isso que a gente sempre sustentou, inclusive, na Câmara de Recursos, nos nossos votos. O ato regular de gestão foi cumprido do começo, meio ao fim. No fim, não rentabilizou. Opa, aquele FIP pontual. Agora, pega o conjunto de 10, 20 FIPs que a entidade tem. A rentabilidade supera a meta. Então, não é o fato, né, de ter rentabilizado aquele individualmente ou não, que pode levar aí enfim, uma autuação, uma advertência, enfim, algum apontamento, né? É o não cumprimento do ato regular de gestão. E o cumprimento do ato regular de gestão, quando você tem os guias de boas práticas, o encaminhamento, o beabá, aquilo que a gente tem que fazer, está ali. Está ali. Então, não seguiu aquilo, ou seguiu de forma infundada ou de uma forma muito criativa, tem que parar para olhar. E a Previc está olhando, hein? Isso que é importante, né? Com esse olhar, né, que eu me refiro aqui. Então, eu acho que é um pouco disso. Nossa, chegaram muitas perguntas, eu acho que a gente vai ter que selecionar aqui. Eu estou indo pela ordem, tentando... Nós temos 10 minutos ainda, César. Máximo 10. Enquanto você está olhando a questão aí, é importante, de novo, né, a gente falando do processo de educação. Então, a gente tem essas organizações, a gente tem a ABRAP aí nesse processo com guia, com código de autorregulação, tem agora recente os códigos de autorregulação em governança de investimento, e tem instituições também de ensino, né, como o Luiz muito bem colocou, da FGV, do INSPER, ou seja, tem todo um sistema, uma combinação perfeita para
para a gente caminhar, né? Isso daí é desenvolvimento do país. A gente conseguindo retorno, todo mundo sai bem, a economia sai bem, mas de fato existe uma preocupação do sistema como um todo está evoluindo. Então eu falo de o investidor querendo aprender, os gestores, pessoas em formação também para atuar como gestores nos diferentes momentos ali das companhias, organizações, fundos de desenvolvimento também sendo preparados, reguladores participando desses cursos também. Então, a gente percebe, sim, uma preocupação nesse processo de educação e de conhecimento profundo, não superficial ou só empírico, mas de entender o que a literatura, o que a pesquisa diz e evidências trazem, né, nesse processo. Acho que era... Sérgio, pode trazer aí, só para reforçar esses pontos também. É para você mesmo agora, viu, Arlete? Maria Cecília Rossi, ela está perguntando sobre um processo de due diligence bem feito, né? Que seja cumprido de forma eficiente, né? E se isso está no trabalho aí, se esse trabalho ensina isso ou aborda isso de forma que os fundos possam fazer esse trabalho bem feito de due diligence. Excelente. Maria Cecília, muito obrigada pela questão também, né? Ele tem um capítulo aí dedicado, né? Quando a gente fala do processo de seleção de gestores, então ele vai além de um checklist, né? Então ele explica o como, né? E quais aspectos têm que ser observados nesse processo de due diligence que faz parte da seleção. Então nós colocamos em 4 etapas. Então eu recomendo fortemente essa oportunidade. E a terceira é o processo de due diligence, um due diligence robusto, né? Você também atua nessa parte, né? E sabe a importância, né, de você observar, né, fatores importantes ou aspectos importantes nesse gestor que vai estar casado ao longo do tempo. E aí não basta falar, você vai lá e verifica, conhece time, e depois, como última etapa, a gente coloca os termos e condições ali para fechar esse investimento, enfim, e a gente ainda está falando do processo de investimento. Muito obrigada pela questão, está lá também. E estão pedindo depois o QR Code, viu, Priscila? A gente vai mostrar no final. Nós temos que acabar um pouquinho antes das 5. Um dos limites que nós tivemos na confecção desse guia foi o tamanho do guia, né? Ele ficou até um pouco além, né, Arlete, do que a gente pretendia, exatamente porque a gente não podia fazer um livro, né? Era um guia, mas acabou ele sendo bastante profundo, um pouco além do número de páginas que se pretendia inicialmente, por causa disso, porque ele ficou bem com bastante conteúdo. E uma pergunta agora do Paulo Sérgio De Luca. Avaliação dos gestores, percebi que poucos têm histórico de retorno, somente os já encerrados. Verdade, é possível considerar na avaliação fundos que ainda na fase de investimento, quando a cota ainda não precifica real valor dos ativos? Ou é mais assertivo olhar apenas FIPs encerrados? Deu para entender aí? Deu para ler, Arlete? Na verdade, se esse fundo ele ainda está na fase de investimento, como ele é fechado, certamente você já investiu dele, já foi lá atrás, né? Então, você vai olhar a performance desse gestor, e a performance você observa na entrega, né? Na saída desses investimentos, assim que você observa, a gente chama isso de track record. Então, além da reputação construída pela integridade desses gestores e alinhamento com a estratégia dele ao longo do tempo, é o resultado, e isso você observa com a saída, porque a precificação dentro de um fundo em que ainda não houve desinvestimento, ela não é suficiente para dizer que aquele fundo está performando bem, ele é um sinal importante no processo de controle, de monitoramento e controle, mas o resultado, a performance, ela só vai ser entendida ou materializada na saída do investimento. E quando eu falo saída do investimento, é o gestor vendendo a companhia e esse recurso entrando e sendo amortizado pelo investidor. E essa amortização, o bom, aquilo que a gente espera, é que esse gestor ele performe. E ele vai ser acima de um hurdle, ou seja, acima de uma taxa de referência que a gente chama, que acaba informando qual é o capital prioritário ao investidor, e o que ele der, além disso,
20% é dele, por exemplo, se for performance, né? Então, eu vou observar somente na saída, né, essa entrega. Então, eu tenho que ter esse histórico e faz parte do processo também, a gente coloca, dá as dicas ali, as métricas, enfim, de avaliação. Bom, eu acho que podemos terminar, porque temos um tempo aí para devido aos esclarecimentos aí da Priscila. Acho que o filme hoje agora é aquele, parafraseando aquele filme famoso de uns anos atrás, né? Precisamos falar de FIPS. Eu acho que rodamos bem esse filme aí e encerramos aqui mais um capítulo. Agradeço aí demais os que participaram aí e acho que a audiência foi excelente, qualificada e já mostra, né, Luiz, o interesse que isso causou. Acho que foi um marco na retomada. Cada um invista, cada entidade invista de acordo com a sua política, sua estratégia, né? A sua política de risco, etc. E não podemos, como o Luiz falou, proibir previamente de investir. Isso não existe, né? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a Arlete aí pela brilhante contribuição, a todos que participaram da confecção do guia. Foi excepcional, realmente, conviver com vocês. E boa tarde a todos aí. Vou passar a palavra para a Priscila para encerrar aí o evento. Não é isso, Priscila? Isso mesmo. Doutor Sérgio, muito obrigada pela moderação e obrigada também a todos que participaram enviando suas dúvidas. Antes de finalizar, gostaríamos de compartilhar novamente o QR Code para download do Guia de Boas Práticas para Investimento em FIP. O arquivo também está disponível na Biblioteca Digital da Abrap e nos próximos dias também será divulgado em todos os nossos canais. Então, fiquem de olho e não percam acesso a esse importante conteúdo. Finalizando, então, agradecemos mais uma vez a participação do nosso presidente, Dr. Luiz, o nosso moderador, Dr. Sérgio, e a nossa palestrante, Arlete. Agradecemos novamente também o GT de Boas Práticas para Investimentos em FIPS pela elaboração do guia e a todos vocês que participaram dessa tarde tão valiosa. E chegamos ao fim de mais um webinar, lembrando a você que nos assiste que a gravação ficará disponível no nosso canal no YouTube. Um bom fim de tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.